Vamos abrir a Bíblia em Lucas 6,46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Feche seus olhos, vamos orar, querido. Senhor Jesus, pela tua misericórdia, Pai, deixando de lado toda falsa segurança, todo conceito humano, conselho humano, confiando na tua palavra exposta aqui nessa noite, nós pedimos que ela cumpra a sua função e transforme os nossos corações, Pai. Pela tua misericórdia, Pai, pela tua misericórdia, passe por cima das minhas limitações, trabalhe nos corações direto, e que a gente possa sair daqui consolado, desafiado a uma caminhada mais coerente com o teu evangelho, com o teu reino, e no fim das contas a glória seja toda do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Há 2 semanas atrás a gente conversou sobre esse texto, amém? Vocês lembram? 3 pessoas lembram, então é bom repetir mesmo. A gente conversou sobre esse texto há 2 semanas atrás e a gente aprendeu algumas coisas que eu queria repetir com vocês para a gente dar sequência à exposição do texto. Primeira coisa que a gente entendeu é que Jesus está fazendo uma metáfora entre a nossa vida e uma casa. E ele diz que tem 2 maneiras da gente edificar essa casa. Uma é sobre a areia e outra é sobre a rocha. E ele diz que edificar a nossa casa sobre a rocha é ir a ele, ouvir o que ele tem para dizer e colocar em prática. Não foi isso que o texto disse? Legal. Ele diz também que a tempestade virá. Não é opcional. A tempestade virá sobre a nossa vida, seja com doenças, seja com dificuldades financeiras, seja com a sua morte. A Bíblia diz que a tempestade virá. E se você tiver construído a sua casa sobre a rocha, quando vier a tempestade, sua casa não vai cair. Mas se você tiver construído sobre a areia, a casa vai cair. A gente aprendeu também que nessa jornada existem 3 tipos de pessoas que vão querer nos ajudar a construir a nossa casa. Filipenses 3, versículo 2 diz para tomar cuidado com os cães, com os maus obreiros e com a falsa circuncisão. A gente aprendeu que os cães são os canalhas, de terno e gravata muitas vezes, que pensam que sem ele vocês não podem fazer nada. Cria isso, gera crianças espirituais e o que mais? Pessoas que creem que sem eles vocês não podem fazer nada. E isso gera crianças espirituais que dependem deles, que vão falar: meu pastor, eu devo trocar de carro ou não, eu devo trocar de casa ou não, meu filho deve trocar de escola ou não, vamos lá comigo para você orar no quintal de casa, para expulsar o demônio do quintal de casa. Só um parênteses aqui que eu acho importante dizer, que é muito mais fácil lidar com gente que veio desses rincões aqui do que gente que veio de outras esferas. Deixa eu explicar melhor. Pessoas que tiveram experiências com esses cães, é muito mais fácil desse cara entender o que é de fato autoridade espiritual,
o que é de fato sujeição ou não ao pastor, porque existe, biblicamente falando, uma unção sobre o irmão que está à frente, te ajudando, somando, se esse irmão é sério. Então é mais fácil tratar com esse pessoal, é mais fácil desconstruir a ideia dele de que um líder santarrão é bom do que o cara que se acha autossuficiente. O pastorado bíblico é bíblico. Hebreus 13, 7 fala: lembra-se daqueles irmãos que ensinaram a palavra para vocês. Então, isso é importante. Lembrou também que a gente aprendeu dos maus obreiros, pessoas cheias de boa vontade, mas que não estão despreparadas, e te ensinaram, ou vão te ensinar, vão te dar conselhos errados, porque eles não sabem fazer direito, porque são pessoas que não têm comprometimento com a palavra. E também tomar cuidado com a falsa circuncisão, aqueles que tentam fazer com que a igreja caminhe sobre as regras e não sobre o conselho do Espírito Santo. Se a gente edificar, estou terminando a pregação da semana passada, retrasado. Se a gente edificar com o ensino desse pessoal, na tempestade, a nossa casa vai cair. Até aqui tudo bem, irmãos? Só recapitulação, quem quiser assistir inteira, acessa lá evangelhosimples.com.br. E a casa caiu. E hoje a casa caiu mesmo. A casa caiu, capítulo 2. Aí no final da semana passada, irmãos, teve uma irmã que disse: e agora o que eu faço? Eu ouvi tudo e cheguei à conclusão de que eu edifiquei coisas sobre o fundamento de cães, de maus obreiros e da falsa circuncisão. E aí aquilo me deixou pequenininho, sabe? Sensibilizado. Porque eu sei que se for verdade que ela tem edificado errado ao longo da vida dela, e ela entendeu isso, o Senhor vai começar a quebrar e reconstruir. E, irmãos, eu não sei se você teve essa experiência de reforma. Quem já fez reforma em casa, diga amém. Quem já dormiu na casa com reforma, diga amém. Então você sabe o que é dormir numa casa onde passaram a maquita na parede. Eu não sei se você sabe, irmão, pó de maquita, eu falei isso em Tremembé. Você tem um shampoo fechado no banheiro. Passa a maquita na sala, você abre o shampoo, tem pó dentro do shampoo fechado. É impressionante. E aí saber disso, é gostoso saber que o Senhor vai começar a trabalhar e vai continuar trabalhando na vida da irmã, mas também eu fico sensibilizado por saber que não vai ser confortável, porque Jesus vai começar a quebrar e reconstruir. Tem um hino antigo, quem tem mais de 30 anos de conversão conhece? Quem tem mais de 30 anos de conversão, diga amém. 4 pessoas. Não, mas acho que vocês conhecem. Eu quero ser Senhor amado. Quem conhece? Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e a faça de novo. Eu quero ser um. E aí, irmãos, a reforma começou. A reforma vai começar. Você acabou de orar cantando essa música comigo, dizendo: quebra a minha vida e faz de novo. Tem certeza que é isso que você quer? Alisson, é melhor. É dolorido, mas é melhor. E sabe qual é o outro problema de reforma? Eu estou vivendo isso, já falei para vocês. Quanto mais você mexe, mais aparece. Eu vou descascar essa parede aqui. Aí você descasca, você descobre que tinha um cano atrás, vazando. Um estava vazando e o outro você quebrou com a maquita.
Aí você conserta o cano, aí o cano é de ferro, aí você tem que trocar todo o cano. Eu tô exagerando no exemplo aqui, mas reforma, mexe e vai descobrindo. Só que é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, que o Senhor vá mexendo, arrancando o reboco velho, aquilo que Ele não mandou construir. Sabe aquela parede no meio da sala que Ele não mandou você construir? Vai ter que quebrar. E isso é muito chato, mas é necessário. Agora, qual é o tamanho da reforma que Jesus vai fazer na sua vida? Qual é o tamanho, qual é a intensidade da reforma que Jesus vai fazer na sua vida? E eu queria dizer para você que é o tamanho da construção errada. Aquilo que tiver construído errado, eu não sei qual é o tamanho da reforma que Jesus vai fazer. Pode ser que seja um quarto só. Pode ser que seja um quarto só. Mas pode ser que seja a casa inteira. E aí? Talvez seja uma edícula que você edificou no fundo da sua casa. Mas talvez você possa chegar hoje à conclusão que tem que passar o rolo compressor na casa inteira. E aí é dolorido. A gente vai ficar sem ar mesmo? Só por um pouquinho, é necessário. Se for um quarto só, eu estou partindo do princípio que você é salvo. Eu estou partindo do princípio que você conhece a Jesus e que se você morrer hoje, está no céu. Aí vamos encarar dessa forma, falando com vocês, que se morrerem hoje, não precisa responder, estão para sempre com o Senhor. É com você que eu estou falando dessa primeira parte da pregação. Um quarto, 2 quartos, uma edícula, um telhado torto, selou o telhado. Será que tem mesmo problema ter edificado alguma coisa sem o aval de Jesus? Será mesmo que não é inocente? Será mesmo? A gente, semana retrasada, entendeu que a construção no lugar errado, com o material errado, do jeito errado, não é inocente e por isso não pode ser negligenciado. E aí, a gente tem que arrumar o telhado antes que ele caia na nossa cabeça. A Tita está com um problema de telhado lá, por isso que ela... Tita, tem que arrumar o telhado antes que ele caia na cabeça. É um bom exemplo. Pronto, selou o telhado dela, assim, está arrumando lá. Tem que consertar, irmão. Porque construíram com o projeto certo ou o projeto errado? Envelheceu, ficou velho. E aí no versículo 46 que a gente leu, ele começa dizendo o quê? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu estou falando para você que julga que se morrer hoje está para sempre com o Senhor. Por que você me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Ou você para de me chamar Senhor, Senhor e sofre as consequências disso também, ou faz exatamente o que eu digo, o que Jesus está falando. Para de palhaçada. A brincadeira acabou. Para de me chamar Senhor, Senhor e faz o que eu estou mandando você fazer, o que Jesus está dizendo. Porque fazer o que Jesus está mandando fazer é edificar sobre o quê? 3 pessoas estão acompanhando, o resto? Vamos lá? Fazer do jeito que Jesus manda fazer é edificar sobre... E quando a tempestade vier, a casa vai ficar... Aí ninguém sabe o que vai responder, né? De pé, edificada, ninguém sabe. E o que Jesus fala? Que você não tem dado ouvido, ou tem dado ouvido. Porque se você não tem dado ouvido ao que Jesus fala, nessa questão você está edificando algo que Jesus vai destruir. E não vai ser confortável. Aliás, vai ser desconfortável pra caramba. Porque a reforma vai estar quando você estiver dentro da casa. Se Jesus fala para você descansar, porque Ele vai prover o necessário para o seu sustento, por que é que você está ansioso desse jeito, trabalhando como um escravo, confiando no seu braço forte? Esse quarto precisa ser demolido. E eu não estou fazendo apologia a não trabalhar, eu estou falando para fazer apologia a fazer tudo como se fosse para o Senhor, mas descansar nele.
Salmo diz que inútil será acordar cedo. Salmo 127. Inútil será para vocês acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que o diabo amassou, porque aos seus filhos Deus dá enquanto descansam. Para de confiar no seu braço forte, porque senão Jesus vai tirar, para você entender que você precisa só dele. Se Jesus fala para você não deixar de congregar, igreja, hippie, tomar um café com um amigo, por que é que a primeira coisa que você deixa de fazer é isso? Você está edificando um quarto do jeito errado e está colocando os seus filhos para dormir nele. Você está edificando do jeito errado e os seus filhos estão olhando para você. Como é que você gerencia essa questão? Qualquer coisa é motivo para você não ir? Os seus filhos estão assistindo isso. Sua esposa está vendo isso. Por que é que você fala Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Se Jesus fala para você manter os seus olhos puros, por que você insiste em acompanhar a moça enquanto ela está indo embora? Está olhando o que, cabeção? Deixa a moça embora. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Se Jesus fala que as pessoas crerão pelo poder do Evangelho, por que você ainda insiste em promover entretenimento e cultos antropocêntricos? O pessoal da internet nos assistindo. Cultos centrados no homem. Por que você planeja o culto para o homem, se o culto é a Deus? Se Jesus falou que quem converte ao poder do Evangelho, por que as suas estratégias humanas? Marido, se Jesus fala para você não ser grosseiro com a sua esposa, por que você desconta as suas frustrações nela? Seus filhos estão assistindo. Está edificando do jeito errado. E a casa vai cair. E você vai perguntar, onde é que está Deus que não viu isso? Esposa, se Jesus manda você ser submissa, por que você traz para o seu casamento um modelo diabólico que por tradição recebeu dos seus pais? Seus filhos estão assistindo isso e vão replicar no casamento deles esse seu jeito diabólico de gerenciar o seu casamento. Namorados, se Jesus diz que sexo é um direito do casamento, por que você está forçando a barra com ela ou com ele? Está edificando do jeito errado, a casa vai cair. E aí você vai perguntar, onde é que está Deus que não viu isso? Estava lá no namoro, quando você estava edificando do jeito errado. Por que você me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Se Jesus manda perdoar, por que você arruma essas desculpas esfarrapadas para manter a pessoa longe do seu convívio? Eu estou falando com gente que diz que crê e que está edificando errado. Se Jesus diz que sabe tudo o que você precisa, Jesus disse isso, eu sei tudo o que você precisa, por que você passa por cima de convicções para ter o que ele não te deu ainda? Você não entendeu? Gato Net. Você não entendeu? Ou bolsa da Louis Vuitton e andando de ônibus? Falsificado, é óbvio, né? 25 de março. Se você não tem condição de comprar uma Louis Vuitton, se você não tem condição de pagar a sua Sky, Jesus sabe se você precisa disso ou não. Por que você passa por cima das suas convicções para viver isso? Está edificando do jeito errado. A casa vai cair. E vai ser chato viver na casa que Jesus está quebrando o quarto. Se Jesus diz que sabe tudo o que você precisa, por que os crediários e financiamentos absurdos? Se Jesus manda amar o próximo, por que você ficou feliz pela demissão do seu chefe que te perseguia? Não falou para ele, mas até mandou uma carta para ele dizendo, nossa, boa sorte. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo?
Se Jesus manda você ser santo, por que aquelas conversas na cozinha da empresa que você trabalha? Por que você ainda está naquele grupo do WhatsApp? Por que a televisão está ligada naquele horário? Por que esse banho demorado, cabeção? Por que essa roupa, mulher? Por que esse pensamento está edificando do jeito errado? Vai cair a casa, e eu quero que caia mesmo a nossa casa, para que o Senhor Jesus construa do jeito dele. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se Jesus disse que odeia o divórcio, por que é que você está pensando na ideia de ser feliz longe de quem você prometeu estar até a morte? Você é moleque, você não é crente não, você é moleque. Se Jesus manda ensinar seus filhos o caminho correto, por que que você usa eles como moeda de troca no casal? Aliás, para os filhos, está sempre cansado, não tem hora, não tem jeito. Se Jesus disse que será glorificado na sua vida, por que você está querendo ser aquilo que você não é? Por que a máscara? Se Jesus diz que lançou seus pecados no mar do esquecimento, por que você ainda conta sobre eles com orgulho? Por que vocês me dizem, chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês estão edificando coisas que terão que quebrar? Por que edificar a sua casa do jeito do diabo, se tem para você toda a condição de edificar do jeito de Jesus? O texto continua: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Eu fico imaginando, como é que está soando isso para vocês? Primeiro eu queria dizer que tudo que eu li não quer dizer que eu estou 100% em todos eles. Eu só escrevi aqui, só trouxe essa discussão para a gente porque o Espírito bateu em mim antes. Então eu estou sentado junto com vocês ouvindo isso. Mas a pergunta é, até quando a gente vai viver do nosso jeito e não vai viver do jeito de Jesus? Porque do nosso jeito, irmão, vai vir a tempestade e não vai dar certo. Desculpa ser repetitivo com essa frase. Mas é cansativo aconselhar irmãos de 10 anos, 15, 30 anos de igreja, que deveria já estar edificando do jeito de Jesus e está edificando do jeito do diabo em algumas áreas da vida ainda. É cansativo isso. Salmo 127, vamos abrir? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, o nosso trabalho é inútil. Edificar, a gente não sabe fazer, a gente tem que fazer do jeito dele. A gente não criou uma tecnologia nova de construção. As nossas novas tecnologias vão fazer a casa cair. E aí o texto diz, Salmo 127, 1, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Então é necessário, querido, nessa construção, uma ação do Espírito Santo de Deus. Está na hora da gente fazer do jeito dele, diga amém. Antes de continuar, eu queria orar sobre esse assunto, pode ser? Então feche seus olhos, vamos orar sobre isso. Senhor Jesus, para aqueles que entendem que são salvos e que se morrerem hoje estão com o Senhor, mas que perceberam que estão edificando do jeito do diabo e não do seu jeito, nós estamos aqui para te pedir que o Senhor quebre esses quartos, Pai.
quebre essas edificações na nossa casa que não te agradam, que não te glorificam. Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Eu estou falando de coisas viscerais, coisas profundas, e que homem algum pode entender, e que se o teu Espírito for em cada coração agora e sondar cada coração, vai trazer à tona aquilo que está errado na nossa vida, e que nós, com uma atitude ousada no seu Espírito, dizer que nós queremos ser diferentes e mudar isso, te glorificar na nossa vida a partir da semana, nessas áreas que vieram na nossa cabeça, Pai. Pela tua misericórdia, Pai, mostre onde é que está o erro. E quebre, Pai. A sujeira vai vir, eu sei que vai vir, eu sei que vai complicar tudo, vai ficar desconfortável um tempo. Mas quando o Senhor começar a edificar do seu jeito, a gente vai poder desfrutar da segurança no momento da tempestade, Senhor. Em nome de Jesus, sobre todos os corações aqui, Pai. Sobre todos nós, Pai. Faça isso, em nome de Jesus. O que eu acho fantástico sobre essa palavra é que, além da minha edificação da minha casa, Jesus fala que essa edificação é coletiva também. E que nós juntos também somos edificação de Jesus. E Filipenses 1,6 fala o quê? Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar. Ele é fiel. Queria que os irmãos abrissem 1 Pedro 2. Hoje é um dia de viver 1 Pedro 2, versículo 1 em diante, que diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vá descrescendo. É a palavra de Deus nos confrontando. Se é que já provaste que o Senhor é bom, e chegando-vos para Ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, falando de Jesus. E aí o versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Como pedras vivas, um tijolão, você é um tijolão. Nós somos edificados todos juntos, uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que essa igreja seja um condomínio de casas fundamentadas sobre a rocha, sobre a palavra que é Jesus. Amém? Olha que delícia, um condomínio. Cada um de vocês uma casinha. Umas casinhas mais simplesinha, morzinha. Um condomínio para a glória de Jesus. É isso que você quer? Amém. Até agora eu falei com aqueles que se disseram salvos. Agora talvez você chegou à conclusão que a reforma não é num quarto, não, é a casa inteira mesmo. Talvez você chegou à conclusão que Jesus tem que pegar um rolo compressor, ele só vai desligar a energia lá no poste, lá na rua, e vai passar a máquina em cima, derrubar tudo, porque não tem nada que preste. Vamos começar de novo. Se é a casa inteira, se o construtor nunca foi o Criador através da cruz de Jesus e obra do Espírito Santo de Deus, o que você precisa é de salvação. E eu sei que os irmãos já estão orando uns pelos outros agora, para que o Espírito Santo de Deus comece a converter os nossos corações aqui dentro. Se você percebeu que é a casa inteira, o que você precisa é de salvação. Você precisa entender que até hoje a sua edificação foi para a sua própria glória e que a segurança que você achava que tinha simplesmente não existe. Talvez você esteja percebendo na sua vida
que tudo que você acreditou, que você inclusive vomitou para todo mundo ouvir, não está te ajudando, não está resolvendo o seu problema, o problema sério. Porque o que precisa é de salvação. Até hoje, não houve nenhum arrependimento no seu coração. E porque não teve arrependimento, não teve mudança de vida. E porque não teve mudança de vida, mostra que você não é salvo. E se você não é salvo, está condenado a uma eternidade afastada do Criador. Não existe salvação sem conversão. Se a sua vida sempre foi a mesma, você ainda não teve um encontro com Jesus de verdade. Se não houve arrependimento, as coisas continuam como eram. Se você está entendendo que até hoje você viveu uma experiência puramente religiosa, e religiosa inclui todas as religiões, se você está percebendo que até hoje a sua experiência evangélica foi uma piada, a sua experiência católica, espírita, nenhuma delas resolveu o seu problema, se você entendeu que a sua relação com o Criador é de uma religião e não de uma intimidade, que a sua relação com o Criador é baseada em sonhos e ideias humanas, eu penso que, apoiando-se em tradições de homens, hoje é dia de passar o rolo compressor nessa barraquinha que você chama de casa e cooperar com a construção da mansão que o Senhor quer começar junto com você. Não dá mais, irmãos. Não dá mais. Salmo 91:9 diz: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, é condicional. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa. Hoje é noite de clamar por misericórdia ao Senhor. Não é de aceitar Jesus, que é muito fraco. É de se render e falar assim: por misericórdia me salva, Jesus. Por misericórdia quebra tudo e faz de novo. E Ele vai começar uma ação na sua vida em nome de Jesus.